E Laurinha, como é que você tá? Só o ouro. E Daniel, já te convidei aí, viu? Só aceitar o convite aí, a gente já inicia aqui. Acho que o Daniel caiu. Vamos aguardar aqui que a gente já começa. Aí agora, deu. Aê, agora foi. Fala, meu mano, como é que você tá? Beleza, e você, tranquilo? Na paz. Coisa boa. E o clima por aí, como é que tá? Ah, o clima do país tá tenso. Chuva, É, chuvoso, fazendo sol, frio. tá chuvoso, meio frio. Aí, chuvoso, um pouco frio. É, tá igual. E vocês também? Tá igual aqui. Tá aí? Pronto. Não entendi? E a loucura que tá os dias aqui, né, no país. Pô, pois é, o pessoal tá vivendo um clima de tensão, né, cara? Os caras estão num clima de guerra, né? Total, total. Sangue nos olhos. E aí, vamos começar? Vamos mandar bala aí? Vamos, vamos sim. Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu queria que vocês enviassem a duas pessoas, compartilhem essa live aí com um amigo de vocês, pelo menos com duas pessoas. A gente vai estar falando aqui sobre um tema extremamente pertinente. E vocês aí que já me acompanham, vocês sabem muito bem a importância desse tema. A gente vai estar falando sobre como adquirir uma mentalidade hebraica. E então aqui com vocês, amigo meu de São Paulo, Daniel. Ele é um cara que já vem há bastante tempo trilhando esse caminho. Ele vem aí se movimentando nas loucuras de Deus, né? Daniel, eu queria começar com uma pergunta. Claro. E atrelado a isso, primeiramente, se você quiser, você pode se apresentar também, não tem problema nenhum. A pergunta é: quais são os benefícios de você adquirir uma mentalidade hebraica? Primeiro, acho que é interessante a gente explicar para a galera, né, a diferença da nossa mentalidade, que é uma mentalidade baseada no mundo ocidental, né, para a Certo, mentalidade do Oriente, né, que é uma, fala assim, ah, a mentalidade do ser humano é a mesma, mas a gente vê que existe uma diferença até de disciplina, de postura. Por exemplo, né, Coreia do Sul, eles levam muito a sério o lance do ensino. Então, quando vai ter época de prova, eles fecham as ruas perto, é proibido de buzinar, para não atrapalhar a performance dos alunos nas escolas. Então, ele tem uma preocupação que eles possam estudar
e se darem bem. Então, essa é uma mentalidade de disciplina oriental, não é ocidental. Então, existem muitas coisas que, para quem tem essa mentalidade do outro lado do mundo, seria algo normal, para a gente é diferente. E aí, quando a gente associa, por exemplo, a Bíblia Sagrada com a mentalidade nossa, que é uma mentalidade ocidental, ela é bem distante da verdade da origem, né? Que a origem não foi o Ocidente, a origem foi o Oriente. Então, existe uma maneira de pensar, de se agir, de disciplina, etc., que é bem diferente do que a nossa. Eu estava assistindo um filme hoje, por exemplo, na Netflix, que aconteceu foi gravado na Tailândia. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é que toda vez que as pessoas elas se deparavam uma com as outras, para quem fosse mais idosa, ou tivesse um cargo assim mais elevado, sempre as pessoas vinham e elas se curvavam como um gesto de disciplina, um gesto de tipo, eu entendo a sua função, você é mais velho do que eu, então uma maneira honrosa e respeitosa, né? E uma coisa que a gente meio que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Às vezes a gente vê filhos que maltratam pais publicamente, se jogam no shopping no chão porque querem um brinquedo. E a gente vê que no mundo oriental é muito diferente. Então existe uma Sim. reverência, né? As pessoas de mais idade, existe um respeito, uma cultura, e já é algo que está dentro delas. Então, não precisa ser muito ensinado, é algo que vai perpetuando de gerações, né? Uhum. É interessante isso que você falou, porque quando a gente toca nessa palavra disciplina, a gente tem como referência os povos do leste asiático, por exemplo, Japão, China, a própria Coreia do Sul que você citou, que são algo que já está intrínseco neles, né? Eles já são povos milenares e que eles carregam isso. Isso, além de ser uma conduta, já está no DNA deles. Já, Então, por exemplo, o modo como eles encaram o ensino, o modo como eles têm uma honra e um respeito pelos pais e pelos professores, é referência mundial. É algo a ser, digamos, esmerado, né? Algo a ser aplicado na nossa cultura, que é uma cultura ocidental. E muitos valores são tirados disso, né? A gente vê que não fica somente nos pais e num professor, digamos, escolar. Ele passa para as artes marciais, ele passa para qualquer tipo de ensino, porque eles entendem o seguinte, que sem um professor não tem um imperador, não tem um rei, né? Porque ele é que vai é, é a primeira base de ensino, né? Então eles carregam essa questão de respeitar a ancestralidade, né? Eles entendem que os mais velhos são o povo que abre o caminho para os mais novos passarem, sim. e eles entendem que eles sustentam, né, a sociedade de um modo mental. Os jovens têm energia, os jovens têm força, os jovens mudam, mas os mais velhos é essa base de pensamento, né, para eles estarem onde eles estão hoje. É até interessante, por exemplo, na Índia, né, que é um país aí milenar, quando eles se deparam com uma pessoa de mais idade, existe um costume que eles ajoelham e tocam nos pés, né? Tem alguns que beijam os pés e tocam nos pés. E aí eu fiquei intrigado a primeira vez que eu vi, porque pra gente soaria até como um tipo de idolatria, né? De alguém que se prostra e tal. E na verdade eles estavam falando assim, não, é um sinal de respeito com a pessoa que esses pés já viajaram por muitos lugares e que já carrega muito conhecimento. Então é mais uma forma honrosa de mostrar que se aprecia do que, na verdade, algo como uma veneração, né? Então, para você ver, eu tive pregando em Gana, no norte da África, né? Na cidade de Accra, que é a capital.
e lá tinha uma tenda, os cultos eram numa tenda, num lugar aberto, e eles são muito festivos, né? Então tinha aquela musicalidade, e eles dançam muito, aquela alegria que a gente vê nos filmes, né? Real, cada um vestido com muitas cores, eles gostam de exalar cores, né? Para mostrar alegria e tal. E aí, quando eles me viam, eles ajoelhavam e eles tiravam um pano assim, e eles queriam lustrar meus sapatos, sabe? E para mim, tipo, foi meio um choque, porque aquilo aqui é diferente, né? Então eles, não, a gente quer limpar os seus sapatos, porque eles têm uma mentalidade, né? Já passou por muitos lugares, já viveu muitas coisas e veio para cá para compartilhar essa vivência. Então é uma maneira não de adoração, mas uma maneira de respeito. E às vezes para a gente são coisas tênues, né, que são parecidas, mas a origem é diferente. E eu acho que para a gente poder entender melhor as escrituras, nada mais com precisão do que conhecer o idioma pelo qual ela foi escrita na sua origem, né? Então, Show de bola. no meu caso, o que me levou a essa busca é porque eu via que, por melhor que o tradutor fosse, o tradutor sempre ia pender para o lado da crença que ele carregava e muitas vezes não conseguia uma neutralidade. Ou até mesmo, que às vezes você pega um versículo que para a gente tem 25 palavras, em hebraico você tem 5. Então, para uma palavra, você precisa de 5 em português ou em inglês e tal, para fazer sentido para quem lê. Enquanto que a mentalidade de quem escreveu, com 5 palavras, seria suficiente para transmitir a mensagem, né? E aí eu comecei a ver que existia uma margem grande para, não erros propositais, mas distanciando da veracidade. Até mesmo porque às vezes você tem uma palavra em hebraico, você tem 20 traduções diferentes em português, às vezes em inglês, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, bom, nada melhor do que entender a mentalidade de quem escreveu e de entender a origem, porque se eu entender a origem, a minha compreensão ela vai ser mais precisa. Então, ao invés de ser um atirador com uma metralhadora, tendo que dar 200 tiros, ser um sniper, Sim. com um tiro só, ter a precisão. Então, eu acordei para essa realidade, porque eu falava assim, bom, o Novo Testamento é grego, mas Jesus não era grego. O que o grego tem a ver com o negócio, né? E aí eu comecei estudando grego, obviamente, e aí me apresentaram o hebraico. E quando eu via o potencial do hebraico, eu vi que era bem distante do grego, né? Os segredos que carregava eram muito maiores. Então eu comecei com o grego, que já é mais amplo do que o português, vamos dizer assim, mas eu percebi que comparado com o hebraico não chegava nem aos pés, né? Foi isso que foi a curiosidade de conhecer a origem. Uhum. Essa seria até uma das minhas perguntas que eu ia fazer para você. Como que foi o seu start, né? Aí você acabou falando que É, foi na questão linguística, né? na verdade, eu vivi um revés, num revés violento na minha vida, numa situação muito difícil. Eu comecei a reparar que existiam algumas discrepâncias. E não pela parte de Deus, né? Mas por parte de homens. Aí eu falei, será que tem alguma coisa errada? Aí eu comecei a buscar as origens, né? E aí eu vi que, às vezes, um versículo mal interpretado, um versículo fora de um contexto como um todo, podia ser usado, né? Então, quando fala que é uma espada como de dois gumes, que está dizendo que pode cortar para os dois lados, eu entendi que poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal, dependia da fonte do qual ela saía. E aí eu Uhum. entendi, né? Existe um lugar, o único lugar no mundo, que é chamado de Terra Santa, Eretz Israel, a Terra de Israel. E existe um único idioma entre todos os centenas, milhares de idiomas que existem na face da Terra, tem um idioma só que é chamado Língua Santa, Lashon HaKodesh, né?
E aí, por que que o idioma é chamado de santo? Por que que a terra é chamada de santa? E por que fala que as escrituras são sagradas, são santas, né? E aí, então, eu fui entender se é se a língua ela é sagrada, porque tem algo especial nela. Então, essa curiosidade me levou. E aí eu fui para o grego, aí eu via no grego. Falar amor, uma palavra só, né? Amor. Aí falava eros, filéu, ágape, tinha 4 tipos de amor lá. E eu, por que precisa 4 tipos de amor se amor é uma coisa só? Aí eu falei, não, porque é a dificuldade grega de transparecer uma realidade usando o abstrato. Então, para usar o Uhum. abstrato para algo que é sólido, é difícil. Então, por isso que precisou. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor perfeito. Mas tem amor que é imperfeito? Ah, não, porque tem o amor que é de marido e mulher, de homem e mulher, que é eros e tal. E eu vi que no hebraico não. No hebraico era uma coisa só. Então, quando fala, por exemplo, as escrituras falam Deus é amor, ele não está falando, Deus é amor ágape. Isso aí foi o homem que inventou para tentar ajudar na compreensão, né? E aí Uhum. você pega a origem, né? Você veja que em hebraico o amor é a definição sólida, uma definição concreta, a capacidade que alguém tem de enxergar os pontos positivos em meio aos pontos negativos. Então existe uma definição que não é abstrata, é concreta. E Uhum. então quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa, faz sentido, porque falava, se Deus é amor, por que o mundo está um caos? Se Deus é amor, e aí uma série de perguntas que são questionamentos não de uma pessoa, mas da humanidade. E aí quando você entende a origem, está falando que Deus é amor, que está falando de uma essência, né? E o amor é essa Uhum. capacidade de enxergar as coisas boas, mesmo com coisas ruins, né? E isso é definição. Então não é algo abstrato, é algo concreto, né? E aí é mais fácil de você poder entender a realidade de quem escreveu, do que estava tentando passar para gente que hoje está lendo e buscando absorver sem interferências externas, entendeu? Sim. Interessante que você falou nesse trecho, desde a questão dos sapatos até passando pela questão linguística, me veio vários flashes na mente. Por exemplo, quando você falou da questão dos pés, né, quando você estava na África, me veio aquela questão de Moisés, que Deus pede para ele tirar, né, as sandálias, porque a terra que ele estava pisando era uma terra santa. Me veio algumas questões de pessoas lavando pés, né, dentro da própria cultura hebraica mesmo, né, como um sinal de Respeito. respeito, de reverência, dizendo assim, ó, esse é meu mestre, esse aqui é quem eu sou devoto a ele. E a questão linguística que você tocou é bem interessante também, porque você trouxe a diferença entre o grego e você trouxe a mentalidade adequada, que é a hebraica, né? Que é a mentalidade bíblica. E é interessante porque, por exemplo, a gente tem ali uma palavra quando Jesus fala sobre igreja, a primeira vez quando ele fala igreja. É interessante que no grego você vai pegar uma palavra escrita eclesia. E o que está por detrás da constituição dessa palavra remete a algo mais institucionalizado, remete a algo mais um local em si. Mas o que saía da boca de Jesus não era grego, né? Então, certamente ele não disse eclesia. Então, quando você vai pegar ali, você vai ver que o que saiu da boca dele foi querrilá. E querrilá, traduzindo a grosso modo, é comunidade. Sim, E para quem que ele estava falando? Né? Ele estava falando para Pedro. E você vai entender o que aconteceu em Atos. Eles entenderam muito bem o que Jesus tinha falado sobre a questão de comunidade. E o modo como eles viviam era em comunidade, né? Então, tipo, o que uma palavra pode gerar e que quando você vai direto na raiz dela,
é outra pegada, né? Eu brinco muito com a questão do português também, né? Quando as pessoas falam saudade, né? A expressão máxima dessa palavra você não consegue traduzir em nenhuma outra língua. Não. No máximo você vai chegar ali no sinto sua falta, no inglês, né? I miss you. Você vai chegar só no sinto sua falta. E a gente sabe que é muito diferente eu falar para você assim, Daniel, eu senti sua falta, Claro, do que eu senti saudade. saudade de você. É que a saudade carrega ela amplifica só o sentir falta, né? Ela é maior, né? Ela não consegue mensurar no sentir a falta. Ela carrega algo mais. E é isso que você tá falando, né? O hebraico é a palavra saudade em tudo, né? Vamos dizer assim, amplifica. Exatamente. É bem diferente de eu notar a sua ausência do que eu querer a sua presença. Sim, A saudade é mais ou menos isso, né? Assim, no sentido de, se a gente fosse explicar para um gringo, né? ah, E nem no português, e nem no português de Portugal tem uma palavra, não. que consegue expressar isso. Quando eu tentava explicar, por exemplo, para algum amigo meu gringo, eu falava assim, tipo, I miss you that hurts. Tipo, eu sinto essa falta que dói, entendeu? Tipo, machuca. Então, tipo, Aham. eu tentava usar uma palavra para amplificar, porque senão ficava meio chulo, né? Tipo, sinto sua falta. Mas não é nesse sentido, é que, meu, dói. É um negócio que às vezes faz chorar, né? Então é difícil a barreira linguística. E, obviamente, que você pega um povo que tem essa amplitude nas palavras, que precisa usar poucas para transmitir uma ideia, e aí você vai transmitir elas para uma cultura que precisa de muitas palavras, aí ao longo dessa tradução se perdeu, né? Muita coisa. Uhum. E aí a gente consegue entender por partes, porque a gente entende com a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é muito diferente da mentalidade de quem escreveu. Então, para a gente conseguir entrar mais a fundo, né, no que representa, a origem ela é muito importante, né? Eu digo assim, né? Quem é a origem de tudo? As pessoas falam, é Deus. Então, quando você vai na origem, você está procurando quem? Você está procurando Deus. E como que você faz? Você vai atrás e Deus se revela. Então, Deus se revela quando as pessoas têm curiosidade, né? Tem chegaram para um grande sábio, para um rabino e perguntaram para ele, falaram assim, mestre, com quem você mais aprendeu, né? E aí eles estavam esperando uma resposta que fosse assim, aprendi com grandes sábios, Rambam, Maimonides e tal. Ele falou, não, com quem mais eu aprendi foram com meus alunos. Aí todo mundo, como? Com os meus, claro, porque meus alunos tinham tanta curiosidade, faziam tantas perguntas, que eu tinha que me preparar, e quando eu não sabia a resposta, eu tinha que ir atrás. Então, eu aprendi de verdade por causa dos alunos. Mas por quê? Por causa da curiosidade, né? Então, Uhum. quando se faz uma pergunta, a pessoa que fez a pergunta publicamente pode se passar por tola, mas ela só é tola até receber a resposta. Porque depois que ela recebeu a resposta, ela não é mais curiosa, agora ela tem sabedoria. É por isso que é dito que não são as respostas que movem o mundo, né? Mas sim as perguntas. E Porque são as perguntas que vai instigar algo, né? E isso é dito dentro da física, né? Porque através das perguntas é que eles se movimentavam, né? Para tentar encontrar soluções. até o modo que se ensina, né? Você tem aula também com judeus, você sabe. Você faz uma pergunta e geralmente se responde com outra pergunta. Não vem, não Exatamente. é fast food, não é pronto. Eu não sei o quê. Não, você vai fazer uma outra pergunta porque ele quer que você pense. E às vezes, até quando que eu uso muito eu recebo assim e passo assim, às vezes para as pessoas é ofensivo. Eu falo, pô, você não dá uma resposta pronta, que você é McDonald's, você quer fast food. E, na verdade, a gente quer o quê? Extrair algo de você para fazer pensar. Então, quando a pessoa é muito sábia, aí, para ela poder se fazer entendida pelas pessoas, ela usava provérbios. E os provérbios são o que no grego eles chamavam de parábolas, né? Então, quando eu era muito sábio,
não podia falar abertamente, porque senão não ia ser compreendido, porque estava num nível, numa esfera maior, superior. Então, o que fazia? sim. Fazia de uma maneira em provérbios, em parábolas, para que quem estivesse ouvindo pudesse se familiarizar, né? Então, a maneira que um sábio se comunicava com os demais era por parábolas, né? E a gente vê isso, que vai e faz uma ilustração para que as pessoas possam entender, porque existe um comprometimento de eu transformar algo que é mais profundo em maneira mais fácil para ser cabível e entendível para todos que escutam, entendeu? A gente vai ver esse padrão de pensamento muito forte na cultura oriental como um todo, né? Tanto os povos do leste asiático, né? Como eu falei, China, Japão, Coreia. E quando a gente abre ali os evangelhos, a gente vai ver isso claramente na pessoa de Jesus, né? Que ele é um cara judeu e rabino e que certamente esse padrão ele seguiu, né? Ele Claro. aplicou isso, Até né? E Paulo, né? tudo isso que você está falando reflete exatamente a pessoa dele. Se você for pegar, fala assim, por exemplo, né? E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Por quê? Porque geralmente quando você tinha alguém muito sábio, as pessoas se reuniam em torno da pessoa e ficavam sentadas próxima dos pés, olhando para o alto para receber aquela informação, né? Então fala assim que quem ensinou, um dos mestres que passaram pela vida dele, foi quem? Gamaliel. E Gamaliel era muito sábio. Mas quem ensinou Gamaliel, que era um sábio dos sábios, era o seu avô Hilel. Então a gente vê que era algo que era passado para quem estava perto, e era algo que era passado, o ensino que era passado como uma, uma tocha, né? Como uma continuidade, né? Para aqueles que estavam perto. Então os pés significavam isso, né? Tipo de uma redenção para receber um alimento maior, para receber uma provisão maior também. E a gente vê isso, quando fala é Paulo de Tarso. Por que Tarso? Porque Tarso tinha um grande sábio em Tarso. Então fala da credencial dele, das credenciais que ele carregava, né? Gamaliel, Tarso, e que fizeram quem ele era. Então, obviamente, que 70% do conteúdo da Brit Hadashah, né, do Novo Testamento, foi escrita por ele pela, 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 pela escolaridade que ele tinha, né? A capacidade de ensino, ele conseguiria é, transparecer isso para as Hum, pessoas de uma maneira mais fácil. aham. É, o meu start, ele começou mais ou menos na adolescência, Sim, quando quando eu olhei um texto e eu olhei ele atentamente. O start para aqui, além de uma mentalidade hebraica, né, a mentalidade bíblica. sim, Eu olhei um texto atentamente que diz assim: Jesus não veio abolir, mas ele veio cumprir. Ele não veio abolir a Torá e nem os profetas, ele veio cumprir. Isso ficou reverberando em mim. sim, E isso eu peguei como uma verdade absoluta de parâmetro para eu analisar todos os outros textos que pareciam ser conflituosos. sim, Então, por exemplo, eu falava assim, ó, Jesus não veio abolir. Então, tudo aquilo que parecia que era conflituoso, como questões ali de Shabat, questões da Halahá, de como deveria cumprir o Shabat, essas coisas de um modo geral, eu falava, bom, aqui tem uma interpretação que eu não estou conseguindo entender. Certamente ele não quebrou isso aqui. Porque se ele tiver quebrado, olha como era o meu pensamento. Se ele tiver quebrado, é, ele merece um julgamento e ele está sendo julgado de modo justo, porque ele está quebrando sim. a Torá. Aham, aham, Então, então, se ele quebra a Torá, as pessoas têm razão no que elas estão falando, naquilo que elas estão acusando ele. aham. Mas como eu sei que é através
de Eshaiahu 53 não ia ter alguma falha na conduta e na boca dele, eu falei, não, é minha interpretação que está conflitando. Com o quê? Com a mentalidade ocidental. Então, eu comecei a estudar a cultura, Sim, comecei a estudar a língua, comecei a estudar a escola farisaica, porque você bem sabe, né, que existe duas casas, que é a casa de Hillel, como você citou, e a casa de Shammai, sim, e eu comecei a estudar a halahá das duas. sim. E eu, Até para você, eu acho que as pessoas que estão ouvindo sim, assim, claro. é, só explica para eles, né, o que é halahá e os colegiados, né, para Ah, sim, eles poderem entender melhor. certo. Ah, o Fernando entrou aqui. Shalom, Fernando. Gotas de Kabbalah. Halahá é nada mais é do que uma interpretação, né? Deixa eu ver se eu acho alguma palavra cristã para doutrina. Será que se aproxima de doutrina? É doutrina, é, Pronto, doutrina. aham, É como se fosse o meio que você interpreta. Por exemplo, tem diversas denominações cristãs e elas, em alguns pontos da Bíblia, têm o seu modo de interpretar. Por exemplo, há muito tempo atrás, acreditava que, sei lá, você assistir televisão e você usar calça era cometer um erro, aham, né? Religiosamente falando, um pecado, né? sim, Aí hoje, e isso era podemos dizer, uma doutrina e no modo hebraico, segundo é uma halahá. sim, Então, dentro da escola farisaica, que para quem não sabe também, fariseu significa separado, santo, né? sim. Porque dentro da mentalidade ocidental ganhou um outro sinônimo, né? Que se Alguém fora do padrão, né? totalmente fora do que realmente significa, né? Engraçado eu até ter tocado nesse ponto, porque um amigo meu, judeu, falaram assim, ah, não sei o que, você é um fariseu. Aham, Aí ele se dirigiu a mim, ele falou, cara, só que ele já conhece um pouquinho da mentalidade ocidental. Ele falou, olha que engraçado, a galera me chama de fariseu, mas eles não sabem o que é fariseu. sim, Eu sei que eles estão querendo me chamar de hipócrita, sim, sim. né? Porque isso ficou como um padrão, né? É uma Ele falou, marca. mas engraçado que, por exemplo, os cristãos mataram diversos judeus ao longo da história, né? A gente conhece muito bem ali o Hitler, né? Sim, Que fez uma chacina e ele falou, e as cruzadas, né? Que sim, a gente vê também, ele falou, por causa disso, eu nunca chamei um cristão de assassino. sim. Então, aquele padrão assim, tipo, deu um choque na pessoa que estava falando aquilo. Porque falou, cara, é verdade. Eu chamo alguém de fariseu quando eu quero chamar ele de hipócrita, fazendo conexão a uma religião, né, fazendo conexão à cultura, mas do contrário não é assim, e sendo que teriam razão, né, se chamasse de assassino. E não é assim. Claro. É porque não é o fato de ter ocorrido dentro de um grupo não significa que todo o grupo era em prol dessa atitude, né? Então nem todos os alemães concordavam com a morte dos judeus, né? E, Exato. e quem recebia as ordens e tinha que executar recebia a ordem lá de cima, né? Então eu não posso chegar e falar que todo alemão é assassino, porque eles moravam na Alemanha e tinha uma ordem lá de cima. Então eu não posso chegar e discriminar, né? É a mesma coisa que chegar e que está muito impregnado nas pessoas essa mentalidade, né? Ah, quem matou Jesus foram os judeus e os caras se tornam tudo antissemita e agora não presta. E aí fala, todo judeu é assassino. Ou todo cristão
se tornou assassino por causa da Inquisição, né? Então você não pode julgar ou classificar uma etnia, uma tribo, etc., por fatos isolados de um grupo, né? Sim. E, e aí, dando continuidade, eu comecei a estudar sobre essas duas casas Sim, e vi que elas eram opostas, né? A gente tem aquela visão única farisaica, né? A gente não, né? A mentalidade ocidental tem aquela visão única de fariseus, só que mesmo dentro dos fariseus existiam pensamentos opostos, né? Uma casa não concordava com a outra em vários pontos. sim, E, e outros pontos que foi um estalo na minha mente foi a questão de Jesus sempre citar a Torá e a questão de um preconceito que eu via enraizado nas pessoas sobre os judeus e, e também teve essa questão que você citou que do antissemitismo, que ela está até englobada na teologia da substituição. Um pano de fundo muito forte dessa teologia carrega um pouco do antissemitismo, né? E quando eu vi que Jesus citava a Torá, eu isso aí foi a coisa que eu falei assim, bom, é o suficiente para mim, porque a gente tem ali claramente um mestre da Torá que pergunta para ele qual era o maior mandamento da Torá. Então, obviamente, ele não poderia citar alguma coisa fora da Torá. Mas olha só, quando eu era criança, eu achava, porque o que acontece? O único verso, ou o único dos evangelhos que vai estar completo é o de Marcos. Nos outros vai dar uma cortada nessa questão. Mas quando eu era criança, eu achava que, tipo, aquilo era uma fala exclusiva de Jesus, quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Eu achava que era uma coisa exclusiva dele, mas como eu te falei, quando eu cheguei na adolescência, muitos véus foram caindo diante dos meus olhos. E esse foi um dos véus, porque ele cita claramente o Shema, sim, que está lá em Deuteronômio 6,4, sim, né, que é Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai Ra, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pensava, pô, e esse aqui, será que foi um acréscimo dele? Não, não foi um acréscimo dele, porque está lá em Levíticos 19:18. Então você vai ver ali que ele citou somente Torá. Torá, 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 Torá e pronto. Isso é uma das chaves que, tipo, eu falei, chega, a minha mente ela precisa mudar. E então, assim, a questão dos preconceitos, eles passam muito por essa questão dos fariseus, né? Nas poucas vezes que eu fui abrir, inventar de abrir a minha boca para falar, não, eu sou judeu, eu não escutei coisas positivas sobre isso. sim, Eu escutei questões assim, poxa, mas não foram os judeus que mataram mataram, Jesus? claro, É, outra questão que eu escutei foi assim, mas a questão dos judeus caindo na mão de Hitler foi uma punição sim, de Deus pelo fato de ter negado e tal. E aí eu deixava isso de lado, mas nas poucas vezes que eu me atrevi a responder, eu falei assim, bom, a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, primeiro porque Jesus é judeu, e segundo porque as pessoas que expandiram a mensagem dele eram judias, eram judeus. Então, como que
qual é a porcentagem de pessoas que aceitaram Jesus para dizer que eles negaram ou que eles aceitaram, né? Porque a gente vê em Atos ali, quando acontece é, em Pentecostes, ali só tinha judeu. Judeu da Frígia, judeu da Capadócia, judeu de várias regiões. E eles expandiram. Ali eram mais de 3.000, 5.000 judeus. Então, todos eles aceitaram, iam aceitando a mensagem. Então, assim, qual é a porcentagem que vai dizer que negaram e que aceitaram, né? Então, é que vamos lá, né? Quando se surge o conceito messiânico, a maioria das pessoas que são religiosas, elas nem sabem como começou o messianismo, né? Ou quando surgiu, quando nasceu o conceito do Messias. Então, as pessoas falam, igual papagaio, um monte de versículo, sem saber o contexto deles, e sem saber. Então, se você for perguntar para a maioria dos cristãos, falar assim, tá, me prova na Bíblia aqui aonde começa o conceito do Messias. Eles não vão saber te falar, porque eles não sabem nem muito bem o que é a palavra Messias, né? Eles vão falar de Cristo, achando que Jesus Cristo é nome e sobrenome, porque está muito distante da origem, né? Então a gente tem tudo acontece em Israel, tudo acontece em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde você tinha o templo e você tinha as festas, então você tinha judeus que vinham do mundo inteiro para celebrar as festas, e não só judeus, como outros povos que eram simpatizantes, né, porque ouviam falar sobre as coisas que tinham acontecido ali. Então você tinha a cidade de Jerusalém sendo invadida, né, por isso que você tinha dificuldade de arrumar alojamento, lugar para você ficar e tal. E o que acontece? Você tinha a força bélica da época, que era Roma. Roma tinha conquistado a Grécia, né? E a Grécia era a escola dos pensadores, uma escola abstrata. Então você tinha os romanos, que eram os brutos de guerra, e os gregos, que eram a mente brilhante, vamos dizer assim. Por isso que tem uma cultura que ela é chamada greco-romana. E o que se dominava naquela época era o helenismo. Então, por isso o nome Helena vem dessa época, a época dos grandes pensadores gregos que influenciaram Roma. E aí, então, como Roma tinha essa força bélica, eles vêm e eles estão no meio do florescer do messianismo, né? Eles pegam essa verdade, que era uma verdade hebraica, e eles sequestram essa verdade e levam para a Europa. Então, quando a gente fala Europa, Europa é o nome de uma deusa grega que foi abduzida por Zeus, tem um relacionamento com ele, tem um filho. Então, que é fruto de um sequestro. Então, as escrituras nunca foram patrimônio humanitário. Não, foi escrito em hebraico para um povo, mas para esse povo ser luz do mundo. Não era para ficar só lá, era para ser luz para toda a humanidade, né? Mas quando chega na Europa, então tem esse sequestro, e aí você tem uma tentativa de você desassociar tudo que é Israel e hebraico e transportar isso para tudo que é grego e latim. Então aí que surge o grego, aí que surge o paganismo, uma série de coisas que foram inseridas no calendário e na vida das pessoas diárias, que falam da religião sem conhecer as origens da sua própria religião, porque não existe cristianismo sem Torá. E se você for falar de Uhum, Torá, a maioria das pessoas não sabe nem o que é. Por quê? Porque foi traduzido para a gente como o livro da lei. Então, quando você vai lá e você uhum. vê livro da lei, você está vendo o quê? Que é uma colocação de regras. E não é a Torá. Né? Então, conforme você vai se distanciando dessa verdade, você perde o conteúdo original. E aí, então, se torna uma religião que está distante da origem. E se você for pegar o que a religião faz, a religião endurece as pessoas, porque a religião deixa as pessoas ignorantes. E o ignorante é aquele que tem a possibilidade de ter um conhecimento, mas ele ignora.
se você não pode ser ignorante sem você ignorar algo que está viável, né? E aí, com essa ignorância, o que aconteceu? Não, minha religião é melhor que a sua, não, sou eu, não, sou eu que sou certo, não, porque isso, porque aquilo outro, começou os debates, as guerras e as mortes, né? Então a gente acabou de, dia 31 de outubro, né, que comemora o Halloween e comemora o dia do protestantismo. Então, o pai do protestantismo, que Martinho Lutero, era um alemão que no final da sua vida começou a perseguir violentamente os judeus porque não foi aceito por eles. Então, tudo existe uma origem, e o que a gente vê é uma tentativa da humanidade, de líderes, de não falarem a verdade 100% para que as pessoas possam decidir. Eles não falam as origens, eles matam a origem. E quando você mata a origem, você está deixando essa pessoa sem a possibilidade de conhecer. Então, se torna ignorante. Aí, o que a ignorância faz? A ignorância persegue, a ignorância... Por exemplo, você já viu um Papa Negro? Já vi um cardeal. Cardeal, mas Papa não. Por que, Papa não. por que você não tem tanta influência na hierarquia, no clero, que a gente está falando do catolicismo com negros, por exemplo? Qual que é a origem? O que eles ensinavam? Eles ensinavam que o homem negro não tinha alma. Sim. Então Uhum. você tem fruto do racismo, que até hoje se briga, falando, vai ter cota porque é negro, isso, uma série de coisas que aconteceu. Por quê? Porque a origem do pensamento é que você tem um ser humano que foi criado por Deus, que vem da mesma origem que a minha e a sua, que é o pó da terra, e a terra não é da mesma coloração, a terra tem N cores. No próprio Brasil você vai ter diferença de coloração da pele, como o, a mão, como que o que foi usado na criação tem colorações diferentes. É óbvio que você vai ter coloração de peles diferentes, mas isso não significa porque ele tem uma cor escura que ele não tem a alma. Então, era isso que a religião, os religiosos, eles ensinavam as pessoas a serem brutas porque eles estavam distanciando elas da origem. Então, como que eu posso falar com propriedade de algo que foi escrito por um povo se eu não conheço a mentalidade desse povo e vou aplicar a minha mentalidade que não tem nada a ver com quem escreveu? Então, até mesmo, por exemplo, por que que não traduziu Torá? Por que que traduziu o livro da lei? Por que que se criou um conceito tão ruim sobre a lei? Se a lei fosse ruim e a graça fosse boa, a gente não estaria vivendo um tempo como a gente está vivendo, de guerras e de um mundo que está ruindo. Por que que o mundo está ruindo? Por que que as pessoas estão se degladiando? Por que que as pessoas estão... Por que que você tem criminalidade altíssima no mundo inteiro? Porque você está ensinando não a origem, mas você está ensinando a religião. E as religiões são pautadas em diferenças, né? Então, tipo, você é cristão? Então, beleza, vem aqui que você vai para o céu. O cara é muçulmano, o cara vai para o inferno. Aí, então, você cria um ódio entre os povos que saíram da mesma origem. E o que acontece é que, independente do seu credo, da sua religião, quando chega o teu tempo na Terra expira, você volta para a Terra junto com quem você criticou, junto com quem você difamou, junto com quem você falou que você ia para o inferno, todo mundo volta para o mesmo lugar, que volta para o pó da Exato. Terra, né? E a gente vê que esse pensamento que você falou, a teologia da substituição, que você substitui Deus de um povo e coloca para outro, então qual é a garantia que esse mesmo Deus que substituiu os judeus e agora é o cristão, não vai se aborrecer com o cristão e vai levantar outra religião, você entende? Como se Deus tivesse arrependido e falou, não, não, vou quebrar minha aliança. Então Deus quebra a aliança, se Deus não muda. Então, a gente pega várias linhas de pensamentos que foram engendradas no nosso dia a dia e não tem nada a ver com a origem, não tem nada a ver com o pensamento, entendeu? E causam essa desordem, causa essa desordem no mundo, entendeu? De pessoas que são Sim. brutas, enraizadas por uma religião que ao invés de pregar inclusão, prega segregação,
que ao invés de ser luz, prega trevas, que ao invés de falar sobre o império da luz, fala mais do império das trevas, entendeu? E o que a gente está vivendo hoje aqui no país, o que a gente viveu na pandemia, por exemplo. A pandemia não escolhia a religião. Morreu apóstolo, morreu pastor, morreu rabino, morreu padre. Não interessava a religião, entendeu? A religião não salvou ninguém no tempo da pandemia. Porque Deus estava mostrando para a humanidade que não importa a tua crença. Entende? Se fosse assim, não Uhum. teria morrido o judeu, porque a proteção é só para ele. Se fosse assim, quem tem o sangue do cordeiro não tinha morrido, não tinha morrido crente. E na verdade veio e assolou a humanidade como um todo, porque não é a religião. Então, a religião, ela tem sido um agente de separação das pessoas, né? E você não consegue viver em unidade, em comunidade, se você tiver como base isso, entendeu? Então, você pega o que protege, o que protege os judeus até hoje é porque se vive em comunidade. Se eles não vivessem em comunidade, eles não existiriam mais. Então, o tempo passa, aí o idioma continua. Roma ruiu. Você não ouve mais falar do latim. Você tem o país da democracia que está falido. A Grécia está falida. Se a democracia fosse boa, a Grécia estava voando. Entende? Então você Uhum. pega fatos dos nossos dias de hoje que mostram isso. Entende? Então, como que você tem um mundo com tanta religião, onde você tem bilhões de muçulmanos, você vai ter bilhões de cristãos, você vai ter bilhões de hinduístas, são as religiões que mais adeptos têm, e você tem um caos que o homem não consegue amar, o branco não consegue amar o negro, não consegue amar um judeu. Então, é um discurso de ódio porque eles não conhecem a origem. Se eles conhecessem a origem, não existiria essas guerras, porque as diferenças elas foram permitidas por Deus para a gente poder ter uma relação de interdependência. Se Deus Uhum. desse tudo para você, eu não precisaria de mim e não precisaria do meu próximo. E na verdade, o que Deus fez? Colocou um pouco em você, colocou um pouco em mim, colocou um pouco em outras pessoas, para a gente poder viver bem e a gente viver é, em comunidade. Agora, como que a gente vai viver em comunidade se a gente não consegue, em amor, se respeitar? Né? Como que a gente, hoje em dia, a gente vê, eu falo pelos dias de hoje, né? Chega um idoso e é maltratado. Você não vê o respeito, Uhum. você não vê o respeito com os idosos. Meu pai tem 92 anos. Quando eu vejo meu pai, eu beijo meu pai, eu abraço meu pai, eu respeito meu pai. Por quê? Porque foi a maneira que foi me ensinado. Eu vejo crianças, o jeito que tratam os pais, o jeito que falam com os pais, com desrespeito. Por quê? Porque se não tem respeito em casa, não vai ter fora. Então a gente vê que, apesar de tantas religiões e de tantas linhas de pensamento, os homens têm focado mais nas diferenças e isso tem causado separação e guerras, né? E a gente, Sim. e a gente vê, ao invés de uma humanidade, até você é um estudioso, a gente sabe que quando você tem a festa da Páscoa, né? Você tem o Pêsar, e aí você vai ter uma contagem que vai se abrir, onde você vai ter 7 ciclos de 7, né? Você vai ter 7 Shabats. Então, 7 vezes 7, 49. 49º dia está se encerrando um Shabat. No 50º dia, você vai ter uma outra festa, que é a festa conhecida como a festa de Pentecostes, né? E, e então Uhum. você tem uma contagem de 49 mais um, que são 50 dias, porque se falava que a humanidade estava num nível tão baixo que precisou de um trabalho espiritual para elevar esse homem que estava aqui embaixo, subindo 49 degraus, porque o homem estava 49 degraus para baixo. Então, quando você faz a contagem dos 50, é porque foi um trabalho espiritual que Deus fez para o homem, ao invés de afundar, se elevar. Por quê? Porque ele quer que o homem se eleve, ele quer que o homem suba. E o que as religiões fazem é que elas contribuem para que o homem entre em conflito.
e que deixe de respeitar a diversidade, né? Então você vê a diversidade em Uhum. tudo, né? Vê a diversidade nas árvores, nos frutos, vê a diversidade, por exemplo, num reino. São reinos, né? O reino animal, todo animal é igual? Não. Os animais conseguem coexistir. Um vai ser a caça e o outro o caçador, mas às vezes o que é o caçador amanhã vai ser a caça porque tem o maior, mas obedece uma ordem de um reino. Você vai pegar as árvores, né? Com tantos frutos, todos são iguais? Não. E o homem também não. Agora, o reino animal consegue viver em paz. O reino mineral não tem guerra, são reinos. E o maior problema é no reino que era para ser o mais elevado, é o reino do homem. E ao invés de o homem aproveitar esse lance de governar, ele tem sido governado pela religião, que tem causado, é um agente. Então, se a gente for parar e analisar, né, todas as coisas que a gente tem ao longo da história que foram muito ruins, sempre tiveram um cunho religioso. Então hoje você tem o cristão Sim. reclamando que o muçulmano tá decapitando eles, só que não fala que na Idade Média quem fazia isso eram eles, entende? Então é muito fácil chegar e falar assim, ah, olha como que tá, que baixaria e tal. Só que, Apontar um culpado, né? claro, só que foi feito também pelos seus ancestrais na Europa, entendeu? Então não é algo novo. Desde que o homem é homem, tem acontecido isso. Eu acho que o maior desafio que eu costumo dizer para as pessoas, o céu é doador, né? A gente vê que, por exemplo, não existe vida sem água. E a água que cai na nossa vida, ela vem do céu. E o céu não cobra pela chuva, é de graça. Então, o céu está doando a vida para a terra, para que a terra produza. Então, é um investimento do céu na terra para que haja uma produção. O fruto é a consequência do investimento. E é isso que o homem carrega no mercado financeiro, em diversas áreas da vida, que se investe para ter um retorno. E o céu tem doado porque quer um retorno. E para que o homem seja mais parecido com o céu do que a terra, porque a nossa origem é terrena, é um trabalho de elevação, é um trabalho do céu. Então, como o céu é doador e a natureza humana é receptora, o maior trabalho do céu na vida das pessoas é transformar receptores em doadores. Por isso que você veja que o discurso de Yeshua era: mais bem-aventurado é você dar do que você receber. É mais importante você ser doador do que receptor, porque ele está falando o quê? Das coisas do céu, das coisas do alto. Sim. Então, a gente verifica que, apesar de ter 40 anos numa igreja, 40 anos, às vezes, numa sinagoga ou numa mesquita, não estou generalizando, estou falando do homem. Ao invés de produzir amor pelos outros, produz um preconceito. E esse Uhum. preconceito é o grande causador, né, do mal. Que ao invés de eu doar a vida, eu quero reter a vida, e ao invés de eu fazer o bem para o meu próximo, eu ouvir o que o céu está falando, né, doa, eu vou fazer o contrário. Então o que eu tenho visto, né, a experiência de vida, que quando os homens estão embrutecidos, a gente vive um tempo como esse, de polaridade, né? Você vê que Deus criou o mundo, é redondo igual a nossa cabeça, tem um polo norte e polo sul, e quando os polos funcionam bem, está girando e todo mundo está se beneficiando dessa, dessa movimentação. Mas quando os polos entram em choque, você tem guerra. Então a gente está com uma polaridade exacerbada no Brasil, que você vê que esquerda e direita representam os dois polos, né? Positivo e negativo. E quando você tem esse toque abrupto, você tem um choque que vai causar guerra, causar morte. Você pode ver hoje famílias aí que estavam protestando, foi um cara com carro lá e atropelou e matou gente. Por quê? Porque não pensa igual eu. Uma polaridade. E, eu tenho a religião, eu sou dessa religião, você não é, então vamos se matar. Então, a dificuldade do homem é do homem aprender a viver em comunidade com diferenças, né? E a gente vê que o país que a gente vive hoje tem sofrido isso na pele.
e é um país religioso, sim. entendeu? Então, tecnicamente, O, o judeu chamaria isso de Yetzer Hara, né? Que é uma má inclinação. sim, Quando ele está se elevando, se elevando, se elevando, outras palavras seria santificar. Ele está santificando, santificando, só que existe uma malignidadezinha dentro dele e que ele acaba se inclinando para ela. Então, por exemplo, aquilo que quando ele se elevasse seria para destruir ou para deixar dormente essa má inclinação começa a ser atrelada com essa subida que ele está fazendo. Então, sobe junto o orgulho. Ele sobe aqui em santidade, aquela má inclinaçãozinha, ela só abre uma portinha aqui e ele sobe junto com orgulho. E aí ele começa a achar que ele é melhor que a outra religião, ele começa a achar que a ideologia, que o pensamento dele é mais elevado, que por ele ter uma economia com um PIB maior, alguma coisa assim desse gênero, dá a, a capacidade dele pisar nas pessoas, dele maltratar, dele demonizar uma outra pessoa, né? E que é totalmente oposto do amor, porque o amor é simplesmente você não demonizar as pessoas. E quando você não demoniza as pessoas, você acaba tomando atitudes. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que você não gosta, mas ela está andando na rua, ela tropeça e se machuca na sua frente. Amar, mesmo você não gostando daquela pessoa, cabe a você prestar socorro, prestar ajuda. Agora, quando você demoniza, quando você não ama, você simplesmente vai ignorar aquela pessoa, vai deixar ela, sei lá, morrer na sua frente. Caso for um idoso ou estiver passando mal, tendo convulsão, você simplesmente vai ignorar. Como você ignora, sei lá, uma porta, uma parede, qualquer coisa do gênero. E uma das coisas que o Paul falou aí, ele citou um texto aí bastante interessante, mas uma chave que eu tirei disso aí, e era que exatamente o que você falou, é sobre conhecimento. Melhor dizendo, a falta dele, né? Em Oséias 6,6 diz que o povo ele é destruído por falta de da'at, né? Que é conhecimento. E você sabe muito bem o que significa essa palavra em um âmbito mais profundo. Então, por falta de da'at, o povo está sendo destruído. E esse conhecimento não é você pegar um livro em si e você ler ele. Isso não é conhecimento, isso é informação. Conhecimento é quando vem uma verdade e que essa verdade ela está atrelada a princípios que são princípios divinos e esses princípios entram em você. Não necessariamente pessoas que têm contato com a Bíblia ou não, significa que vai ter princípios de Deus ou não. Então, eu já vi muitas pessoas que não têm esse contato com a Bíblia, mas eles reverberam, eles emanam princípios de Deus. Que você vai ver pessoas que pegam a informação da Bíblia, mas esses princípios de Deus não entraram dentro dela. não, é só um Então, discurso, né? É um discurso vazio. exatamente. Ele, ele, Exatamente. ele fala, mas não é Uma vida, né? casca, É, é ele, um fruto podre, né? Que é, tem ali uma casca, ele tem uma consistência que parece que mas quando você vai descascar esse fruto, você vai ver que o interior dele está todo apodrecido. Ou é vazio, né? Em outras palavras. é, E, é interessante, e né? uma. Toda fruta tem uma proteção, né? Porque tudo que é precioso tem que ser guardado, né? E aí você pega toda a fruta, você vai ter uma casca. Então você vai chupar uma laranja, você tira a casca. Você não come a laranja direto, né? Você vai pegar a banana, você vai tirar também.
a casca, você vai pegar a manga. Aí então a gente vê uma proteção, né, do céu para um fruto que vai ser prazeroso. E o prazeroso, na verdade, não é para Deus, né? É Deus criou para ser prazeroso para quem prova, né? Para quem é, vai degustar, né? Eu costumo dizer que aonde que Deus colocou um céu no homem, né? A gente fala em português, né? No céu da boca. Então, quando você pega e você prova algo, quando vai no céu da sua boca, você vai conseguir degustar se é bom ou se é ruim. Então, tem gente que gosta de coisa que é cítrica e ele vai comer um abacaxi e ele vai se deliciar, mas tem gente que prefere uma manga. E aí, o céu está na boca, você vai provar disso que ele criou, e ele criou e não deixou solto, né? Ele criou e protegeu. Por isso que tem uma casca de proteção, né? Você pega, por exemplo, as nozes, ela não está aberta, ela está no invólucro. Aí você quebra esse invólucro, e a hora que você está abrindo, por exemplo, a noz, você vai ver que é como se fosse o cérebro humano. E está protegido, porque o nosso cérebro também está protegido com a nossa, como chama? Scope, né? Corta. E, com, então você pega, ele cria algo e protege para que não se perca. E por quê? Para que quem experimente tenha prazer. Então ele coloca Uhum. o céu dentro da boca do homem, e Provérbios fala, né? Que você vai se alimentar do fruto das tuas palavras, o que sair da sua boca é o que você vai provar. E se são coisas de vida, você vai provar a vida, mas se são coisas de morte, você também vai provar a morte, porque o primeiro que recebe é quem fala, né? Então, Uhum. quem fala bem vai alimentar o bem, está fazendo o bem. Quem está falando mal vai se alimentar do mal, porque você é o primeiro que você vai se alimentar do que sai. E a gente vê que existe esse cuidado, né? Essa proteção. Se você for pegar, o Deus é um Deus cíclico, né? Deus não é um Deus que trabalha linear, né? Pra gente ensinaram que o tempo é linear. Não, Deus é cíclico. E você pega os ciclos de Deus, né? Então você vai ter 7 festas num ano que vão representar ciclos. Você vai ter primavera, verão, outono e inverno, que são ciclos. Você vai ter ciclos e estações bem, bem definidos, né? E aí você pega e a calculadora do céu sempre usa o 7, né? Aí então você pega um Deus que não é linear, mas um Deus que é cíclico, e ele esconde o ciclo dele na face do homem, porque a face do homem também é cíclica, e na face do homem ele coloca 7 orifícios, né? 2 olhos, Uhum. dois ouvidos, 2 narinas e uma boca. Então você tem o 7 estampado na cara, né? E esse 7 Uhum. tá. Nesse 7 aqui, você vai ter 4 que são abertos, mas você tem esse aqui que é fechado e esse aqui que é fechado 2 vezes, né? Você vai ter 2 portas. Tipo a sequência de Fibonacci, né? Sim. E quem consegue, e você veja que pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro foram pessoas que entenderam a Fibonacci, né? Então, a Fibonacci, ela pode deixar a quem consegue entendê-la e usá-la, consegue deixar, porque tem pessoas que são ricas no mercado financeiro justamente por causa dela. E está estampado na cara do homem, né? Então, Deus escondeu os seus ciclos, ou protegeu os seus ciclos na cara, na expressão, está na cara. E tá na cara da humanidade, entendeu? Porque ele não falou, o africano vai ter 5, o asiático vai ter 6. Não, ele colocou 7 em toda a humanidade. Então existe uma marca da calculadora dos céus em toda a humanidade, em toda a cara, né? Uhum. Toda a face. E para a gente fechar a questão do preconceito com relação aos fariseus, tem um verso na Bíblia que diz assim, né? Jesus ele olha para os fariseus e ele fala assim: faça tudo que eles dizem, Sim, mas não faça o que eles fazem. sim, Então você vê o que está intrínseco a isso. O ensino deles é bom,
o ensino deles você tem que cumprir, mas você não deve seguir o exemplo deles porque eles agem de um modo hipócrita. Eles não fazem o que eles dizem que é Sim, o correto, né? Eles não, o que sai da boca deles sai Torá, mas a atitude deles acaba sendo contrária a essa Torá. E o próprio Paulo, ele fala assim, que vantagem, né, tem em ser judeu? Aí ele fala muitas. Primeiro que para eles, né, para nós, no caso Paulo, primeira pessoa, foi confiado os oráculos de Deus. Então, quando a gente falou lá no começo que os povos do leste asiático, China, Japão, Coreia, tem muito característico neles a questão da disciplina, a gente vai ver no judeu decodificadores de códigos. Então, essas chaves, além deles serem bastante estudiosos, é uma chave que eu eles entenderam esse padrão que Deus depositou. Por exemplo, quem você falou, sequência de Fibonacci, é, eles têm segredos, né, de como prosperar financeiramente. Então, isso é interessante, né? Como Deus deposita em cada povo, em cada nação. Por exemplo, o brasileiro ele é conhecido como pela alegria, né? Pelo calor. Então, são características divinas que é depositada em todos os povos, todas as nações. e sempre o foco era sempre todos os povos, né? Não fala luz em Israel, fala luz do mundo, tá falando do mundo. A preocupação é ir por todo o mundo. A preocupação nunca foi partidária, nunca foi de um povo. A preocupação, o foco sempre foi todos os povos. Ser sal da terra, terra é todo, e luz do mundo é para as nações, não é? Entendeu? Então, tipo assim, ele está pensando num todo e não em um só, entende? E a maioria das pessoas está pensando em um só, né? Então eu vou, eu sou, eu faço, e não no todo. E aí você vai ver que de Gênesis e Apocalipse a preocupação sempre foi com todos os povos, entendeu? Então fala do Monte Sinai a Torá, para os hebreus e de Jerusalém a Torá viva para todos os povos. Então você está falando que a Torá é para a humanidade, né? Os 10 mandamentos são para a humanidade, não é para um povo só, é para a humanidade. Então é uma legislação dos céus aqui na Terra. E aí o que aconteceu? Você perdeu isso, por isso que você tem um caos. E todo caos que você tem é a oportunidade para a luz colocar ordem, né? Então Uhum. num tempo como esse que a gente vive. Então, quando a gente você está falando do hebraico, né? A mentalidade, você vai ter sempre direita e esquerda, sempre a dualidade, tudo você vai ter a dualidade, a diferença de quem usa. Então, você pode ter pessoas que vão entrar em choque, que é um curto-circuito, que é o pecado, e você vai ter pessoas que, ao invés de entrarem em choque, ao invés de darem um curto-circuito, vão usar em benefício próprio. Porque a única coisa que você precisa é de um condutor para produzir luz, né? O cérebro humano também é dividido em esquerda e direita, e o que faz você produzir a luz é quando você tem essa capacidade de, através da água, o fluxo, quanto mais água você bebe, mais fluxo você vai ter no cerebral, né? E quanto mais fluxo cerebral você tem, mais os seus neurônios trabalham. E o que faz, ou que cria a luz é a resistência. Então, você não toca esquerda com direita e não produz luz, produz curto-circuito. Mas quando você tem a água, que tem os sais minerais criam a resistência para produzir a luz. Então, o lugar da luz que ele colocou é no lugar mais alto do homem. E nesse lugar mais alto que ele colocou o homem, tem uma proteção para você usar e usar com consciência, né? Então, se eu uso esquerda e direita e eu entro em conflito, ao invés de eu produzir a luz, que ele disse para eu ser luz do mundo, eu vou produzir pecado.
E o que faz não produzir o pecado é o movimento das águas. E é porque as águas carregam esses sais minerais. Então você tem o reino mineral dentro do homem que tem uma função de produzir luz. E quando o homem, então, entende que é elevado e não baixo, então a gente fala que as pessoas baixas, elas se relacionam com Jacó, que são os lugares baixos. Mas as pessoas que entendem que é para ser luz, elas se relacionam com Israel, que são os lugares altos, que tem a ver com cabeça, né? E não cauda. Então, quando eu entendi isso, o que eu procurei? Eu procurei é, menos a religião e mais o céu, mais os segredos dos céus, né? Mais a origem das coisas, porque Deus é a origem. Se eu estou perto de Deus, eu tenho que estar perto da origem. E a origem é esclarecedora, porque a origem não é conflitante. Ela não cria guerra, ela cria luz, né? A resistência faz parte de luz. E esse tempo que a gente vive, que a gente está vivendo aqui, que é um tempo de caos, é um momento para se produzir e gerar luz, né? E não conflito. Então, Uhum. a mentalidade é outra. A consciência, a maneira que se enxerga é diferente do que a maneira religiosa, né? Então, vamos pegar aqui, vamos matar, vamos fazer isso, e aí você vai ter todos os problemas que sempre a humanidade teve, que ao invés de viver, coexistir e viver em unidade, em comunhão, né? Olha quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, nessa união, quando você aprende a compartilhar, ter comunhão, que Deus ordena a sua bênção para sempre, entendeu? E é isso que eu acho que é o que falta, ensinar as verdades de acordo com a origem. A contrição e o quebrantamento, ele faz com que a face de Deus fique voltada para o povo, né? Ali diz que Davi falou isso, né? Que um coração contrito e quebrantado ele não vai desprezar. E quando para você emanar essa contrição e esse quebrantamento de um modo mais elevado, de um modo mais puro, tem que ter kavaná, né? Seria a intenção, que seria o amor, que seria com todo o seu ser, com todo o seu âmago. E geralmente a gente vê contrições e quebrantamentos celestiais e totalmente divinos quando o povo ele tem um pouco de dificuldade, quando ele passa por alguma privação, por algo do tipo. Então, por exemplo, a gente vê no deserto Deus treinando o povo, passando por dificuldades, mas eles vendo milagres, eles vendo maná, eles vendo coisas extraordinárias. Então, a gente vê também no exemplo de hoje em dia, povos ali que estão numa janela dita janela 1040, que é uma janela do Oriente Médio, do norte da África, passando ali, chegando até o leste asiático, a gente vê que existe esse conflito de guerras, né? E que ali a gente vê povos produzindo esse quebrantamento e essa contrição no mais alto nível. E eles experimentam milagres, eles experimentam uma provisão totalmente divina, uma provisão celestial e rápida e com pressa. E, Produz, e isso produz um e clamor, esse né? conflito, como? É porque essa resistência produz um clamor, né? E Exatamente. essa, o que faz gerar luz sempre é a resistência. Não existe luz sem resistência. E a resistência faz parte, porque é a resistência que acende algo em nós. Então, Uhum. no tempo da pandemia, houve uma resistência que acendeu luz em muitas pessoas, né? Tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual a função de eu só trabalhar igual um louco? Agora eu não posso mais trabalhar igual um louco, eu tenho que ficar em casa. Pessoas que não conseguiam conviver com as suas próprias famílias, que usavam o trabalho como refúgio, tiveram que encarar e ficar dentro de casa. Então houve uma série de resistências, como o céu fazendo a humanidade parar. A humanidade teve que parar à força.
Então, se vocês não querem parar, eu ensinei que eu trabalho 6 e um eu folgo. Se vocês querem trabalhar igual louco, sem parar, eu vou puxar o freio de mão. E ele puxou o freio de mão para a humanidade, né? Que se eu for pegar os 10 mandamentos, não é para um povo, né? Os 10 mandamentos é para a humanidade coexistir. E aí, quando os Uhum. homens eles quebram esses mandamentos que são importantes, então você tem uma descompensação, né, na Terra. E a gente viu isso através da pandemia. E a pandemia foi Deus puxando o freio de mão. Deus puxou o freio de mão porque a humanidade estava indo para um caminho só matéria, né? Então, Sim. você pode ver que depois da pandemia as coisas começaram a melhorar e começou a ter guerra, rumores de guerra, briga, conflito e ao invés do homem se unir, né? Aí o homem se separa. E essa separação que eu acho que a humanidade, com tanta desenvoltura, né, tanta tecnologia, não percebeu que fomos criados e somos frutos da mesma origem, né? E um dia tudo que foi criado por ele vai retornar para ele, entende? Exatamente. Então, Sim, com se eu não certeza. sei coexistir aqui, como eu vou coexistir na eternidade, entendeu? Se aqui eu falo e eu não amo, e eu não, se eu não consigo amar um árabe, se eu não consigo amar um judeu, se eu não consigo amar um hindu, se eu não consigo amar. Como? Entende? Então, É uma continuidade, né? É uma continuidade. É uma evolução, né? é, Alguns chamam de transformação, né? É a transformação da mente, né? Eu costumo até fazer uma alusão à borboleta e e um lagarto, né? Um camaleão, por exemplo. Eu falo assim, ó, você não tem que viver de mudanças, você tem que viver de transformações, porque a mudança é como um camaleão. Onde ele vai, ele se adapta. Se ele está numa floresta, ele fica verde. Se ele está num local árido, ele acaba ficando marrom. Então ele se adapta ao ambiente, por quê? Porque ele está mudando. Mas você tem que viver de transformação. A transformação é o quê? Uma lagarta que virou uma borboleta e nunca mais ela retornou ao estado de lagarta, porque houve uma transformação. Então, quando há uma transformação nesse nível, a pessoa não retorna para aquele estado da onde ela estava, porque houve uma metanoia, uma transformação. sim, sim, dentro de um Pois casulo. é, eu, eu acho que é isso, né? A gente É, deu para explanar bastante o tema. o que eu queria deixar para as pessoas é assim, né? Tudo existe uma origem, né? Tudo tem uma origem. E a origem de todas as coisas é Deus, né? Então, quando você está perto da origem, você está perto dele. E a humanidade criou barreiras para que as pessoas não tenham esse acesso, né? Então é muito mais fácil eu chipar todo mundo em nome de uma religião e deixar as pessoas, todas elas, brutas, do que eu ensinar elas a terem um relacionamento, né? Então, quando eu tenho um relacionamento e exerço essa intimidade que eu tô quando eu tô na origem, é muito mais fácil eu praticar o bem e buscar o bem do que uma imposição de uma religião de regras, entendeu? E as pessoas têm muitas regras e muitas religiões e não estão conseguindo esse trabalho que foi o trabalho de coexistir, né? Então, Uhum. você tem Brasil e Argentina. Por que tem guerra com a Argentina? A Argentina também saiu de Deus, entendeu? Então, é difícil implementar isso nos homens, só como você falou, né? Havendo uma transformação. Entra num casulo, entra venenoso, é peçonhento, mas quando sai não é mais. Essa é a transformação, né? Eu acho que a maior transformação que Deus deseja para a humanidade é que essa humanidade possa deixar de ser peçonhenta e venenosa para se tornar algo que vai ser maravilhoso aos olhos, né? Para ser contemplado, né? Então, essa Uhum. é a obra dos céus, porque entra rastejando, mas depois sai voando, né? E Uhum. esse processo de transformação é o que a humanidade precisa fazer. A religião está falhando porque a única maneira da humanidade conseguir é
através das origens. Então, o pensamento da origem, a língua, o hebraico é algo que é uma ferramenta fantástica para as Sim. pessoas que tem mudado. Eu sou fruto disso, entendeu? Às vezes você não vai ser mais muito compreendido, porque as pessoas estão tudo dentro dessa bolha, dessa matrix, né? É tudo mesmo pensamento chipado e não vão conseguir entender. Por isso que o mundo está assim. Mas se as pessoas entenderem isso e buscarem entrar nesse casulo que você falou, e serem transformadas, né, de peçonhentas para algo maravilhoso da criação, é isso que o céu tem expectativa, né, de, de que, Sim. de que aconteça. Tem uma pessoa aqui na live chamada Daniel. Daniel, é, tem uma centelha divina dentro de você. Essa centelha foi o próprio Deus que colocou ela em você. E ele quer que você manifeste essa centelha para mais pessoas. Porque essa centelha é ele próprio. E ele quer que você compartilhe essa centelha. Ixi, eu acho que o Daniel caiu aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui para a gente finalizar a live. Daniel, Daniel Feliz. Galera, o Daniel, ele caiu. Vamos esperar mais um pouquinho aqui ele entrar. Só para a gente dar a finalização mesmo na live. Acho que já passou de 1 hora, certamente. Não estou conseguindo aqui olhar. Eu também acho, Daniel. A gente tocou em bastante ponto aqui, né? Falamos sobre uma abrangência muito grande, né? Então é isso, pessoal. O Daniel aqui, ele não retornou. Grande abraço. Fique na paz aí, viu?